Olá, novamente nos reunimos aqui nesta aula sobre liturgia, essa é a nossa segunda aula. Na primeira aula nós fizemos um apanhado histórico da liturgia. Nós vimos que esse termo liturgia no ocidente latino cristão é uma palavra meio estranha, porque era uma palavra grega e o grego, para os primeiros cristãos, era ligado com tudo que era pagão, tudo que era condenável. Então, essa palavra, né, que nós usamos hoje com tanta facilidade, ela demorou muito para penetrar na mentalidade cristã ocidental de rito latino como o nosso. E hoje nós fomos avançando na primeira aula até chegar nesta aula de hoje, que é a aula sobre o século XVI. E por que uma aula sobre o século XVI? Porque o século XVI tem dois grandes acontecimentos que vão influenciar diretamente na liturgia católica, apostólica, romana, né? Principalmente na nossa liturgia latina aqui no Ocidente. Porque nesse século XVI, nós tivemos duas grandes reformas. A primeira, a reforma protestante, e a segunda a gente pode chamar de reforma católica. A reforma protestante aconteceu especificamente no dia em que o padre agostiniano, da ordem dos agostinianos, Martinho Lutero, apregoou, colocou nas portas da igreja da sua paróquia, né, na Igreja de Todos os Santos, na cidade de Gutenberg, no ano de 31 de outubro de 1517, as suas 95 teses, ou 95 questões sobre a Igreja Católica, que ele, digamos assim, ele discordava desses pontos e apregoou as suas discordâncias. Então, imprimiu, né, as suas discordâncias bem na porta da Igreja de Todos os Santos, da sua paróquia. E outro grande acontecimento desse século XVI é a Reforma Católica, é a convocação para o Concílio de Trento. O Concílio de Trento se iniciou em 1545 e terminou em 1563. Quais os antecedentes comuns dessas duas reformas? Foi o ambiente religioso do século XV. O século XV, como nós vimos na última aula, é uma igreja muito voltada para si mesma, uma igreja que se preocupa somente consigo mesma, com seu conforto, com o seu poder, deixando um pouco de lado a espiritualidade do povo, né? Nós temos aí um alto clero marcado pelo luxo, pela riqueza, por grande amizade com os reis, com os nobres, com os príncipes. E também o ambiente propício para as grandes obras de arte. Nós temos aí esse luxo, essa riqueza que nós podemos ver, né, nas igrejas desse período. Os séculos XV e XVI nos deram grandes artistas do Renascimento, como Leonardo da Vinci, como Michelangelo, Rafael. E as igrejas desse período são adornadas de obras de arte. As estátuas de mármore retratam príncipes e papas influentes. Nós temos uma igreja muito luxuosa, muito bonita nesse período, retratando, né, esse poder que a igreja tem, mas um poder aliado com o Estado, um poder aliado com os príncipes, com os reis. Então é muito comum a gente ver esses túmulos aí, né, túmulos de nobres dentro das grandes catedrais, inclusive dentro do Vaticano, nós temos isso. E, por outro lado, nós temos o baixo clero, os padres da zona rural, das cidades sem importância nenhuma, não tem arte, não tem beleza, né, lá no meio do mato, no meio da zona rural. São esses padres, o baixo clero, que fica muito patente essa divisão entre o alto clero, amigo dos príncipes e dos reis, e o baixo clero, amigo do povo, né, do povo simples, da roça, né? E que é esse baixo clero aí que vai manter acesa a fé dos fiéis no momento em que a igreja se vê muito aliada ao poder e à riqueza e ao luxo. Então o século XV ele vai despertar nas pessoas
devoções, orações fervorosas, um sentimentalismo que começa a crescer alheio à liturgia oficial. Claro, o povo não está sendo atendido, né? O alto clero não está preocupado com o povo, então o povo começa a criar devoções próprias, muitas vezes que estão à margem da liturgia oficial da igreja. Começa a fazer as suas próprias liturgias. Data desse século XV, né, a partir do século XV, essa devoção extremada à paixão de Cristo, esse culto ao sofrimento, esse culto à penitência, né, esse culto à Sagrada Face ensanguentada, ao Cristo carregando uma cruz, essa ideia de dor, de sofrimento, de penitência. E desta época também é que surge, nessa época, o famoso livro que muitos de vocês já devem ter lido ou ouvido falar, que é Imitação de Cristo, o título desse livro, de um autor desta época chamado Thomas de Kempis, e que até hoje é um dos livros mais vendidos, né, mais lidos na Igreja Católica. E merece destaque também as indulgências e o exagero das indulgências. Chegava-se ao ponto de dizer que quanto mais uma pessoa doasse para a construção de uma determinada catedral, de uma determinada igreja, né? Nessa época também que se quer construir o São Pedro lá no Vaticano, então você precisa arrecadar dinheiro, e Lutero, quando vai a Roma para tratar de assuntos pertinentes à ordem dos agostinianos, ele fica muito escandalizado, né, com tudo isso, porque ele via os padres ali nas praças comercializando indulgência. Quanto mais você doar para a construção da igreja, menos tempo você vai ficar no purgatório, à espera do céu. Então esses absurdos que Lutero vê começam a revoltar, né, Lutero e seus seguidores, e que começam a fazer acusações contra a igreja, até pregar contra ela. Lutero e os outros reformadores também atacavam as missas em sufrágio das almas dos defuntos, porque é muito diferente de hoje. Hoje a gente tem esse santo e piedoso pensamento de oferecer uma missa pelas almas, né? Mas naquele tempo era assim, quanto mais missas você mandasse rezar, claro que cada missa custava muito caro, né? Quanto mais missas, mais rápido a pessoa subiria para o céu. Esse é absurdo. Então Lutero se coloca contra essas missas em sufrágio pelas almas, né? Sem fazer um pouco essa diferenciação, né, que é importante fazer, né? É importante rezar pelas almas, mas não a troco de dinheiro, né? Não visando interesses financeiros, né? Mas Lutero refutou completamente isso, e uma das coisas que Lutero vai ser contra também é a comunhão sob a forma de pão apenas, não sob a forma de pão e vinho. Mas no início, vejam só, os reformadores e Lutero e seus amigos reformadores, eles não queriam fazer um culto protestante, não, eles apenas queriam rezar a missa, mas a missa celebrada na língua vernácula, ou seja, da língua que o povo falava. A língua que o povo falava, no tempo de Lutero, claro, era o alemão. Então ele lutava, né? Ele defendia que a missa deveria ser rezada na língua do povo, para que o povo pudesse compreender. Quer dizer, ele não pedia nada demais, né? Mas mais tarde, vendo que não poderia ser atendido, ele foi mudando a missa. Então a missa virou o culto, que é o culto protestante hoje, que é a centralização na celebração da palavra. Não tem os ritos como nós temos, não tem a liturgia como nós temos, né? É um ritual baseado só na celebração da palavra. E, de vez em quando, no tempo dele também, era a celebração da palavra e a ceia, né? Onde se celebrava a ceia, mas não crendo, não como nós acreditamos que a ceia é o corpo e o sangue do Senhor, né? Mas Lutero acreditava que a ceia não é
a presença real de Cristo na Eucaristia, mas uma celebração apenas comemorativa. E é assim que eles começaram então a celebrar o culto da Eucaristia, sem acreditar na presença real de Cristo. Diante destas críticas, é muito natural que no Concílio de Trento, então, o Concílio de Trento foi quase que uma reação a essas ideias protestantes, né? É natural que esse concílio, então, em primeiro lugar, para resguardar a liturgia contra os ataques do adversário, esse concílio se concentrasse, sobretudo, em aspectos mais dogmáticos e disciplinares do que propriamente pastorais. A gente vê que teve um fechamento, né, ao invés de uma abertura, ao invés desse diálogo. Tá bom, Lutero está colocando coisas aqui que são importantes, então nós vamos abrir mão de certas coisas. Não, pelo contrário, ela se tornou mais ainda dogmático, mais disciplinar, né, condenando uma abertura do que abrindo-se propriamente a novas ideias. E aí é que o Concílio de Trento, então, determina que a língua latina na celebração seja a língua oficial de uma missa. Não se pode usar outra língua, porque Lutero reivindicava justamente isso, que a missa fosse falada na língua do povo. Lutero queria isso. E o concílio, para preservar a liturgia, ele obrigou que as missas fossem em latim. O uso do latim, então, foi sacramentado nesse concílio. Tem uma reafirmação dos sacramentos, da importância dos sacramentos, que lembrem, Lutero, ele tira todos os outros sacramentos. Para ele só é importante o batismo e a ceia. A ceia não é propriamente um sacramento, mas ele continua reafirmando mais esses dois sacramentos. Ele tira todos os outros sacramentos. Os séculos seguintes, século XVI, XVII, XVIII, eles quase que congelam a liturgia. Não se pode fazer absolutamente nada, a não ser aquilo que está prescrito na liturgia. Mas vamos ver um lado positivo do concílio. Se congelou a liturgia, foi importante também esse congelamento da liturgia, porque senão a reforma protestante teria acabado com a liturgia. Então, se a Igreja Católica não tivesse fechado, nós não teríamos a liturgia como nós temos hoje, seria uma liturgia muito mais liberal. Os séculos seguintes, no entanto, eles foram marcados por um aumento da religiosidade popular e uma exaltação da emotividade. Nós podemos ver isso muito presente na arte desse século XVII, que é a arte própria do século XVII, que é a arte barroca. As igrejas barrocas, elas tentam criar na terra o céu. Então, se você entra numa igreja barroca, você olha para o teto, você vai ver um céu repleto de anjos e santos, um Cristo glorioso, um Cristo que veio para julgar, um Cristo cercado de imagens de santos e de anjos e de muita luz. Então você tem a ideia de que quando você entra no barroco, numa igreja barroca, que você está no céu, E também o altar é repleto de dourado, de ouro, de imagens, tudo para retratar o céu, tudo para retratar uma ideia de que você entra propriamente no céu. Quer dizer, você entrou numa igreja católica daquela época, é como se você entrasse no céu. E há muitas procissões, muito culto eucarístico, mas falta aquela reflexão teológica, sobre isso, sobretudo porque nós não temos aí uma espiritualidade sólida, é uma espiritualidade embasada unicamente na emotividade, na emoção do momento, uma emotividade pura e simples, sem uma razão teológica. Nós não temos uma espiritualidade de fato baseada ou nas Sagradas Escrituras ou fortalecida pela teologia. Nós temos uma espiritualidade baseada na emoção. Quanto mais emoção, quanto mais chorar, melhor. Então vamos falar um pouquinho da liturgia no período barroco. O estilo barroco se solidifica tanto nas artes plásticas como na literatura do século XVII. O barroco é fruto direto do Concílio de Trento. Bispos e papas saíram do concílio com a convicção
de que eles estavam com a verdade, né? Que o catolicismo é verdade. Por isso o estilo é repleto de temas ligados ao triunfo, à vitória. É uma igreja que sai dali vitoriosa, consciente de que ela é a única igreja verdadeira. Então a igreja saída desse concílio, ela tinha essa convicção de ser a única igreja vencedora, a única igreja verdadeira. E essa verdade precisa ser exposta, ela precisa ser anunciada. E se faz isso através de uma arte, portanto, triunfalista. Era de se esperar que o culto e as celebrações oriundas desse espírito barroco fossem igualmente repletos de pompa, de solenidades. Nessa época se dizia que a missa era como que fosse um banquete para os olhos e para os ouvidos. Quem entrava numa missa barroca deveria sair saciado na alma, no corpo, nos olhos, né, de tanto ver o triunfalismo da igreja. A missa é estruturada como se fosse um espetáculo, um show, no qual os fiéis somente assistiam, maravilhados tudo aquilo, né? Eles não participavam propriamente da liturgia. É o espetáculo da corte do grande rei. Por isso até uma santa desse período, chamada, vocês já ouviram falar, Santa Teresa de Ávila, ela mesma se referia a Deus como Vossa Majestade. Então essa ideia da majestade de um reino aqui na terra, do reino de Jesus que se concretiza através da beleza, né, através da arte, através dos rituais, das celebrações, de uma liturgia triunfalista, cheia de incensos. Coincide nessa época a procissão do corpo do Senhor, o Corpus Christi. A procissão tinha o objetivo de mostrar o triunfo do rei e as pompas que o cercavam, né? Durante a missa, os fiéis, coitados, continuavam ali atônitos, vendo aquela beleza toda, se emocionando, mas eles não podiam participar. Por isso eles rezavam o terço. Foram criadas as devoções de missa, que foram encontradas em inúmeros livros de oração que foram feitos nessa época. Então, enquanto o padre celebrava a missa virado de costas, né, para o povo ficava ali rezando nos seus livros de oração, porque não podia acompanhar a missa. Mas vejam, um padre francês no século XVII, chamado Voisin, o padre Voisin, ele publicou um livro da missa traduzida para os fiéis poderem acompanhar melhor, mas os seus escritos foram, infelizmente, condenados pelo Papa Alexandre VII como se fosse uma profanação. E por outro lado, a liturgia, como uma ciência, ela se desenvolve durante o período barroco. Aparecem muitas obras, muitos livros de autores franceses e italianos, sobretudo, sobre esse assunto. E quando se chega ao século XVIII, aparece um clima cultural denominado iluminismo. O século XVIII vai ser uma negação a tudo o que aconteceu até o século XVII. Eles acreditavam que até o século XVII, culminando com o barroco, tudo era trevas, tudo era escuridão, não se tinha a luz da ciência, como se fosse tudo voltado somente à emoção e ao espírito e à alma, esquecendo-se da intelectualidade do corpo, né? Então o século XVIII, com o iluminismo, ele vai negar toda essa herança barroca baseada na emoção e nos sentimentos. É claro que quando o estilo nega o outro, ele joga fora a bacia com a criança, quer dizer, ele joga tudo fora. Ele não vê nada de bom. E o curso que nós estamos dando aqui, nós estamos procurando alguma coisa de bom também em cada etapa da liturgia. E o que se preocupa, e a preocupação que se tem no século XVIII é explicar tudo pela razão. E aí nós vamos ter uma racionalidade excessiva, né? Então eles querem negar toda a emotividade, mas também tudo racional prejudica um pouco, porque a fé não se explica somente pela razão, né? A fé se explica também por sentimentos e emoções que estão na alma do fiel. Na liturgia, os autores procuram um lado racional da liturgia e tentam explicar a liturgia. Por exemplo, no barroco a ideia é de que o sacramento age por si mesmo,
independe do padre, independe de Cristo, depende de Cristo, né? Mas independe de quem celebra. O sacramento ele tem valor em si mesmo. No século XVIII, eles começam a afirmar que o valor do sacramento se deve a Cristo por intermédio da Igreja. Então eles começam a explicar como atua o sacramento, eles começam a explicar de forma racional. Nesse século houve muitas tentativas de reforma da liturgia. O século XVIII tentou reformar a liturgia pela via racional. Mas todas essas reformas ou tentativas de reforma no século XVIII, infelizmente foram condenadas pela Igreja. De fato, havia nessas tentativas, muitas vezes, um excesso de racionalismo, uma tendência a explicar tudo na liturgia, e às vezes havia até algumas heresias escondidas. Essas tentativas de reforma são importantes, porque elas vão preparar para uma reforma litúrgica significativa que aconteceu finalmente no século XIX. Se aconteceu uma reforma no século XIX, é porque essas tentativas aconteceram no século XVIII. E essa reforma que nós vamos chamar de movimento litúrgico vai acontecer no século XIX, e é sobre esse assunto que nós vamos falar na próxima aula. Eu te vejo até lá.